dia 12 de junho de 2021 vai ficar marcado para sempre na vida de Christian Eriksen e de muitos fãs de futebol no mundo todo. Aquela data tinha tudo para ser especial, afinal, a Dinamarca estava de volta à Eurocopa depois de ter ficado de fora da Euro 2016 e tinha em seu camisa 10 sua principal referência em campo. A Dinamarca recebeu a Finlândia para estreia no campeonato, no estádio Parken, em Copenhague. As duas seleções faziam um jogo truncado e de poucas chances. Porém, perto do fim do primeiro tempo, o camisa 10 da Dinamarca simplesmente caiu sozinho em campo desacordado. Todo mundo foi pego de surpresa, e o que se viu ali durante mais de 11 minutos foi uma verdadeira batalha entre a vida e a morte. Meu irmão, antes de continuar eu quero pedir o seu like no vídeo, sério, ajuda a gente demais, porque o YouTube entende que esse vídeo é legal e interessante e entrega ele para mais pessoas assistirem. Dá essa força aí pra gente, tá bom? E por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, temos aqui 2 vídeos ou mais todos os dias sobre os mais variados assuntos do futebol. Continuando a nossa saga de Eriksen, pois bem, o drama e a apreensão tomaram conta de todo o estádio Parken e de todo mundo que assistia perplexo pela televisão o que estava acontecendo. O médico da seleção da Dinamarca disse que quando chegou até Eriksen, ele estava virado de lado, mas respirando e que podia sentir seu pulso, mas que de um segundo para o outro, isso mudou e então passaram a fazer massagem cardíaca no jogador. Durante o período, inclusive a esposa de Christian, Sabrina Jensen, entrou no gramado e foi amparada pelo capitão Kjær e pelo goleiro Kasper Schmeichel, enquanto os médicos lutavam pela vida de Eriksen. Com a ajuda rápida de todos os envolvidos, eles conseguiram trazer Eriksen de volta à vida. Porque sim, por alguns minutos, Eriksen estava morto. A imagem que tranquilizou a todos foi ao vermos o jogador saindo do gramado de maca acordado, com o olhar meio perdido. O jogo passou a ser secundário, não existia clima para isso. A UEFA não sabia o que fazer enquanto Eriksen era encaminhado para o hospital. Uma verdadeira mobilização de torcedores, clubes, seleções, adversários, amigos, companheiros e ex-companheiros do jogador passou a acontecer. Algum tempo depois, a Federação Dinamarquesa confirmou que Eriksen estava acordado, com o quadro estável e fazendo exames no hospital. Ninguém deixou o estádio enquanto aguardavam notícias dele. As torcidas das duas seleções cantavam seu nome. Sabendo das condições de Eriksen, os jogadores das duas seleções pediram o reinício do jogo, e o placar final de 1-0 para a Finlândia foi secundário. Após o susto e a certeza de que o dinamarquês não corria mais risco de vida, uma dúvida passou a pairar. Eriksen vai poder voltar a jogar? E de fato, não há uma decisão final sobre isso, porque envolve muito risco. O jogador teve implantado um microdesfibrilador no coração, que corrige automaticamente situações de parada cardíaca, como que aconteceu com ele contra a Finlândia. Ainda no hospital, Eriksen disse ao seu empresário que se sentia bem o suficiente para voltar ao campo no próximo jogo da Dinamarca, dizendo que ele estava de bom humor e ainda não tinha noção total do que tinha acontecido. E desde então, há uma verdadeira batalha para saber se ele voltará a jogar ou não. Pela vontade de Eriksen, é óbvio que ele vai voltar. Inclusive, já queria ter voltado. Afinal, ele tem apenas 29 anos. Mas pouco se sabe se ele voltará ainda, pois todos os envolvidos têm muito cuidado. O jogador visitou a Inter em agosto para ver seus companheiros e fazer exames médicos. O clube disse que estava feliz em vê-lo bem e em forma, mas que qualquer pessoa nessa situação, ele só deve estar bem para a sua vida de pai, filho, irmão e amigo que é. Não existe data e nem pressão da Inter e nem de ninguém para que ele volte. Pela Inter, com o microdesfibrilador no coração, ele não pode jogar. Isso é fato, simplesmente porque a legislação do futebol italiano não permite que isso aconteça. Só poderá vestir novamente a camisa da Inter se passar por uma nova cirurgia para a retirada do aparelho e ter sua patologia comprovadamente resolvida para que possa entrar em campo por um clube italiano novamente. Caso continue com o equipamento no corpo, ele terá que deixar o Cálcio e buscar um novo clube em algum país que permita a escalação de jogadores que usam desfibriladores ou marca-passos, como a Inglaterra ou a Holanda. Por exemplo, no Ajax, seu ex-clube, Daley Blind tem um marca-passo instalado no corpo. Tudo isso porque em 2019 ele passou mal em um jogo e foi detectado uma miocardite, que é uma inflamação do coração, e precisou instalar o marca-passo para voltar a jogar. Desde então, Blind joga normalmente, inclusive na mesma Euro, defendeu a seleção da Holanda. Porém, Eriksen sofre de arritmia cardíaca e os aparelhos entre ele e o de Blind são diferentes, sendo o caso do holandês mais simples. Enquanto ainda não se tem uma resposta final sobre Eriksen, o jogador que tem o maior salário do elenco da Inter de Milão continua seu tratamento. Seu salário, de 10 milhões de euros por ano, é pago na maior parte pela FIFA, dos quais 7 milhões e meio vão para o jogador e o restante são impostos. Isso porque torneios com a chancela da FIFA têm seguros, fazendo com que a entidade tenha que pagar o salário anual de qualquer jogador que esteja impedido de atuar por mais de 28 dias por conta de problemas especiais gerados durante o torneio. E foi isso que aconteceu com Eriksen. A FIFA tem um teto de 7 milhões de euros, mas a Inter não paga quase nada, porque a legislação da Itália prevê não pagamento de impostos em casos como o do jogador.
Eriksen pretende voltar a jogar em janeiro de 22, mas os médicos preferem não estimar um prazo para o seu retorno. Nem mesmo os médicos chegam a uma resposta determinante sobre o seu futuro. O médico Irã Gonçalves, cardiologista da Escola Paulista de Medicina, disse ao site Metrópolis que muitas diretrizes deixam para o médico e o paciente a decisão sobre praticar determinada atividade, mas o caso de Eriksen é muito complexo, justamente por ele ser um atleta de alto desempenho, pois futebol não é como golfe ou sinuca. Ele precisa fazer treinos puxados e de alta intensidade, correr muito e sempre estará com a espada na cabeça. O jogador não se manifesta publicamente sobre o assunto e todas as informações sobre o seu futuro ficam a cargo de seu empresário ou de amigos dos quais ele conversa. A Inter diz que ele seguirá sendo monitorado e seguirá à risca todas as determinações médicas e que seu retorno ao futebol é o menos importante no momento. Seu contrato com o clube vai até junho de 2024, mas numa boa, voltar a jogar é mero detalhe. Eriksen é muito jovem e ainda tem muita vida pela frente. Mesmo que não volte a jogar, escreveu uma história muito bonita no futebol. Um jogador talentoso, que defendeu grandes clubes e sempre foi muito querido onde passou. É um dos melhores jogadores de sua geração, principalmente pela Dinamarca. Jogou Eurocopa, Copa do Mundo, defendeu Ajax, Tottenham e Inter de Milão. Defendeu por 109 vezes seu país. Jogou mais de 500 jogos pelos clubes. Se for o fim de sua carreira, ok, é cedo, mas foi uma bonita carreira e que aproveite sua vida ao lado de sua família e desfrute disso por longos e longos anos. Se houver chance que ele volte ao futebol de forma saudável, seria ótimo vê-lo em campo novamente, mas isso é mero detalhe. A maior conquista da vida de Christian Eriksen é que ele está vivo e saudável para ver seus filhos crescerem, e não tem título maior do que esse. E se você gostou desse vídeo, faça o cocô, curta, comente e compartilhe, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!